Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a arquitetura básica do computador. Então, na aula passada a gente viu todo um histórico, né, sobre a evolução dos computadores, mas a gente não viu um pouquinho melhor de como funciona o computador por dentro, certo? Então, o objetivo da aula de hoje é tentar entender em alto nível, né, como que funciona o computador por dentro, certo? Até porque o objetivo da disciplina é que vocês programem, né, essa máquina, né, chamada computador. Então, para vocês conseguirem programá-la, essa máquina, é importante que vocês conheçam um pouquinho como que essa máquina funciona, certo? Bom, os computadores modernos, né, ele tem uma estrutura bastante sofisticada. A estrutura de hoje dos computadores é bem mais sofisticada do que aqueles computadores que a gente tinha, né, nos primórdios, né, que a gente viu na aula passada. Apesar da estrutura dele ser sofisticada, né, apesar dos computadores atuais serem bem mais complexos, os computadores iniciais, né, que a gente viu no passado, tem princípios do funcionamento do computador que eles podem ser explicados de maneira relativamente simples, que são princípios que ele predomina em todos os computadores, desde os computadores primitivos até os computadores mais modernos, certo? E é esse o objetivo que a gente vai tentar entender nessa aula. Para isso, a gente vai considerar um modelo hipotético de computador. Então, a gente não vai considerar que a gente está um computador em si, mas a gente vai tentar criar um cenário hipotético, certo? Formado por elementos presentes em um escritório. Então, imagina que você está num escritório, num ambiente de escritório, tem alguns elementos ali dentro, a gente vai operar sobre esses elementos de forma similar, né, análoga a como funciona o computador. Isso para a gente conseguir entender um pouco melhor como funciona o computador em si, certo? Então, dentro do ambiente de escritório, considere o seguinte, que você é um operador, certo, de escritório, você trabalha no ambiente de escritório, naturalmente não é um escritório moderno, é um escritório antigo, né, então primitivo. E nesse ambiente de escritório, então você é aqui, essa pessoa, que é o operador do escritório, certo? O empregado que está trabalhando no escritório. O que você tem? Então, você tem uma calculadora, certo? A sua mesa. Além dessa calculadora, você tem uma máquina de escrever, certo? Onde você pode escrever coisas. Você tem uma estante, né, com 30 escaninhos numerados, essa que está mostrada aqui ao lado. Então, nesses escaninhos, eles armazenam, né, cartões. Você tem uma pilha de cartões de entrada, são essa pilha que está aqui ao lado, certo? E você tem uma pilha de cartões brancos, certo? Completamente brancos, que você pode usar, por exemplo, na sua máquina de escrever, para poder escrever alguma coisa. Tudo bem? Então, eu considero que você está no ambiente de escritório com esses elementos. Você é o operador e você tem à sua disposição calculadora, máquina de escrever, uma estante, e uma pilha de cartões de entrada e uma pilha de cartões em branco, tudo bem? Bom, em cada escaninho aqui, ó, que a gente tem, nesse estante de escaninho, em cada escaninho a gente tem um único cartão. Então, aqui eu tenho 30 escaninhos, o 1, o 2, o 3, numerados, né, de 1 a 30. Dentro de cada escaninho tem um cartão, um único cartão. E dentro desse cartão, ele tem uma informação escrita, certo? O que pode estar escrito no cartão que está nesse escaninho? Um número, certo? Ou uma instrução a ser executada, ou seja, tem uma instrução que orienta você, o que é o operador, de como que você deve, do que você deve fazer, certo? Então, ou você lê dentro do escaninho um cartão que tem um valor, que é um número, ou você lê nesse cartão, né, dentro do escaninho, a informação do que você deve fazer, de como você deve proceder. Bom, o escaninho, né, para efeito aqui do nosso estudo, né, a gente vai considerar que ESC-I é uma abreviatura que está indicando, né, o iésimo escaninho, o escaninho de número I. Então, sempre que eu me referir a ESC-I, né, aqui nessa aula, eu estou querendo referenciar, né, o escaninho de número I. Então, ESC7 é o escaninho de número 7, ESC10 é o escaninho de número 10, certo? Bom, como que funciona, né, esse ambiente? Funciona da seguinte forma: você que é o operador, você pega, retira uma carta aqui do escaninho, certo? Lê o que está escrito, pode ser um número ou uma instrução, e executa, caso seja uma instrução, aquilo que está escrito naquele cartão. Você começa lá do escaninho 1. Então, você que é operador, você vai pegar
o cartão que está no escaninho 1 vai ler o que está escrito nele e vai executar aquilo que esteja dizendo para você fazer naquele escaninho. Terminou de fazer isso com 1, você vai fazer a mesma coisa com o 2, com o 3, com o 4, 5 e assim sucessivamente na sequência, certo? Então começa do 1 e vai indo em sequência. 1, 2, 3, 4, sempre ele vai lendo em sequência. Bom, apesar de você ir lendo na sequência, é possível que você pegue algum desses cartões, né, de algum dos escaninhos, e esteja escrito uma instrução, né, ali dentro, dizendo para você quebrar a sequência. Então, o próximo seria, por exemplo, o de número 10. Só que se você pegar o cartão de número 10 e estiver escrito lá dentro, pegue agora o de número 20, significa que você vai fazer uma quebra de sequência. Você vai pular para o de número 20. Mas uma vez que você fez essa quebra de sequência, você vai continuar sequencialmente. Então, o próximo, depois do 20, dependendo do que estiver escrito no 20, né, será o 21, o 22 e assim por diante. Então, ele sempre continua em sequência, a menos, né, que haja alguma instrução instruindo o operador, que é você, a quebrar a sequência. Então, para poder entender, né, um pouco melhor como que funciona, né, o computador, considerando esse ambiente de escritório, a gente vai considerar as seguintes instruções aqui, né, demarcadas, que vão do escaninho 1 até o escaninho 12, certo? Então, imagina que no escaninho 1 até o escaninho 12, a gente tenha cartões com essas informações dentro de cada cartão. Então, dentro de cada cartão, o que está escrito é exatamente o que está demarcado aqui. Inicialmente, note que essas instruções, elas fazem referência a outros escaninhos, certo? Além daquele de número 12. Então, se vocês pegarem aqui, tem o escaninho 21, escaninho 22, escaninho 23, escaninho 24, escaninho 25, certo? Eu não tenho nenhum cartão ali nesse momento. Se eu não tenho nenhum cartão ali nesse momento, o que eu tenho ali é algum conteúdo indefinido. Então, eu coloquei aqui embaixo, né, essas caixinhas representando os escaninhos de número 1 até o número 21 até o número 25, indicando com interrogação o quê? Que ali dentro eu vou usar as informações desse escaninho, mas eu desconheço o que eles contêm. Certo? Então, eu não sei se ali contém número, não sei se ali contém instrução, ali tem algo desconhecido, certo? Que será referenciado ao longo das minhas instruções aqui, que estão nos escaninhos de 1 a 12. Bom, considere também que lá na entrada, então lembra que a gente tem uma pilha de cartões de entrada. E então, na nossa pilha de cartões de entrada, tem alguns cartões, que são esses aqui que estão marcados, né, em vermelho, que contém os números 5, 8 e 14, certo? Além disso, né, de posse de todas essas informações, o operador você agora vai começar a executar as instruções. Então, lembra que a gente começa lá no escaninho de número 1, ele retira o cartão, lê o que está escrito, executa e vai para o próximo, né, para o escaninho de número 2 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente vai começar agora a executar as instruções seguindo exatamente esse modelo de funcionamento, né, hipotético de computador. Então, você que é operador vai pegar, né, a primeira instrução aqui que está no escaninho de número 21, certo? Então, tá lá, o operador pegou, né, o cartão, ele vai ler a informação que está nesse cartão. Então, lá está escrito, escaninho 21, recebe, né, o número 0, ou seja, ele está dizendo para você pegar um cartão, escrever o número 0 nesse cartão e colocar no escaninho 21. Você que é operador vai fazer exatamente isso. Então, você vai pegar no cartão em branco, vai escrever o número 0 e vai colocar exatamente aqui, no escaninho de número 21, certo? Feito isso, ele terminou de executar o cartão que estava presente no escaninho de número 1. Então, ele vai passar, né, para executar o próximo da sequência. Como não houve nenhuma quebra de sequência, o próximo é o de número 2. Então, ele vai pegar o cartão que está no escaninho de número 2, certo?
Ele retirou aquele cartão do escaninho número 2, ele vai ler o que está ali e vai executar aquilo que está sendo solicitado. Ali está sendo solicitado o seguinte, ó, escaninho 22 vai receber o número 0, ou seja, ele vai pegar um cartão em branco, vai escrever o número 0 naquele cartão em branco e vai colocar, depositar no escaninho de número 22, certo? Feito isso, ele terminou de executar essa instrução, né, desse cartão que estava no escaninho 2. E ele pode passar para o próximo, né? E o próximo, como não houve quebra de sequência, é do escaninho 3. Então, ele vai retirar, né, o cartão do escaninho número 3, vai ler a informação que está ali, ó. Escaninho de número 23 vai receber o número 1, certo? Ele vai pegar um cartão em branco, vai escrever o número 1 nesse cartão em branco e vai depositar no escaninho de número 23, certo? Bom, feito isso, terminou de executar a instrução, né, do escaninho de número 3. Ele vai passar para a próxima. Então, a próxima é aquela que está no escaninho de número 4, já que não houve quebra de sequência. Ele vai retirar, então, o cartão do escaninho de número 4, vai ler o que está ali, o que está escrito. Bom, se entrada vazia, execute o escaninho de número 9. Então, note que é uma instrução que está orientando uma possível quebra de sequência. Ele estou executando, né, ele está no escaninho de número 4, e nessa instrução está orientando que ele execute o escaninho de número 9. Mas isso condicionado a algo, condicionado a quê? A que a entrada esteja vazia. Então, note que a entrada, né, ela possui elementos. Então, tem cartões aqui na entrada. Então, como há cartões na entrada, significa que ele não vai executar, né, o escaninho de número 9. Simplesmente ele vai ler essa instrução, se entrada vazia. Bom, a entrada não está na vazia, não há nada mais que eu possa fazer, certo? Ele simplesmente vai ler essa instrução, vai checar a entrada, notar que a entrada tem cartões, e portanto ela não está vazia, e vai manter a sequência, vai para o próximo. Então, o próximo da sequência é o de número 5, certo? Então, ele vai retirar, né, o cartão do escaninho de número 5 e vai executá-lo. Então, o que ele está dizendo nesse cartão? Ler número para ESC24. A instrução ler número quer dizer o seguinte: vá lá na pilha de cartões de entrada, certo? Retire o primeiro cartão que está lá em cima da pilha, leia o que está nele e coloque, né, ele no escaninho de número 24, certo? Então, ele vai pegar, vai retirar o cartão do topo aqui, né, da pilha de cartões de entrada, que é o cartão de número 5, e vai colocar, né, esse cartão dentro do escaninho de número 24, certo? Feito isso, ele vai para o próximo da sequência. O próximo é o de número 6. Ele vai retirar o cartão de número 6 e vai ler o que está ali dentro. Ali dentro tem uma operação, né, aritmética. Ele está dizendo o seguinte, ó, retire, né, o conteúdo, né, do escaninho 21, retire o conteúdo do escaninho 24, some os dois e coloque, né, o valor resultante no escaninho de número 21. Ou seja, aqui nesses escaninhos de 21 e 24 eu tenho cartões que contêm números. Ele vai retirar o cartão que contém o número 5 do escaninho 24, retirar o cartão que contém o número 0 do escaninho 21, ele vai somar os dois, certo? Vai pegar o resultado, que é 5, vai escrever num novo cartão, esse valor 5, e vai colocar esse novo cartão no escaninho de número 21. Então, ao final, o escaninho de número 21 vai ter um novo cartão agora com o número 5. Feito isso, ele terminou de executar, né, esse cartão, ele vai para o próximo da sequência. Então, o próximo da sequência é o do escaninho de número 7. E ali, né, nesse escaninho, tem um cartão dizendo para executar a seguinte operação aritmética. Bom, retire, né, o cartão do escaninho de número 22, que ali contém o número 0, né? Retire o cartão do escaninho de número 23, né? E ali contém o número 1. Some, então ele tem a calculadora, lembra que ele tem a calculadora, então ele vai ler o número que está no cartão do escaninho 23, ler o número que está no cartão do escaninho 0, vai colocar os números na calculadora, somar, certo? Vai pegar o resultado, escrever no novo cartão e vai depositar esse novo cartão com o resultado no escaninho de número 22,
certo? Nesse caso, 0 mais 1 dá 1, colocou o cartão com o valor 1 no escaninho de número 22. Feito isso, ele finalizou, né, a execução desse cartão, ele vai para o próximo da sequência, que é o escaninho de número 8. Então, retirou o cartão do escaninho de número 8, ali está dizendo, né, execute escaninho 4. Então, note que há uma quebra de sequência. O próximo da sequência seria o 9, ok? Porém, esse cartão está instruindo, né, você que é operador, a executar o de número 4. Então, você vai continuar, né, o próximo como sendo o de número 4. Então, o próximo que ele vai retirar aqui e executar vai ser o escaninho de número 4. Vai retirar, então, o cartão do escaninho de número 4 e vai executá-lo. Ali está dizendo, se entrada vazia, execute de número 9. Há uma possível quebra de sequência, condicionada à entrada. Então, ele vai olhar para a entrada. A entrada tem cartões. Como tem cartões, ele não vai quebrar a sequência, ele vai continuar a sequência. A sequência após o 4, né, é o 5. Então, ele vai continuar o próximo sendo o 5. Bom, o próximo da sequência sendo 5, ele vai retirar o cartão de número 5, o escaninho número 5, e ali está dizendo, ler número para o escaninho 24, ou seja, vá na pilha de cartões de entrada, retire, né, o cartão que está no topo da pilha, né, que é o de número 8, ali está dizendo, o número 8, pegue esse número desse cartão e coloque no escaninho de número 24. Então, note que o escaninho número 24 já tinha, né, uma informação. Essa informação que estava lá era um cartão com o número 5, ele vai ser descartado e ali vai ser colocado um novo cartão agora com o número 8, certo? Então, foi feito exatamente isso que você, operador, vai fazer. Vai colocar exatamente um cartão com o número 8 no escaninho de número 24. Feito isso, pode-se ir para o próximo da sequência. Então, o próximo é o escaninho de número 6, certo? Vai retirar o cartão com a instrução que está contida, né, desse escaninho de número 6. Ali tem uma instrução de uma operação aritmética, certo? Que diz o seguinte, ó, leia, né, o número, né, uma informação que está contida no escaninho de número 21, que é o número 5, leia, né, a informação que está contida no escaninho de número 24, que é o 8, ele vai pegar, ler esses números, vai digitar na calculadora e vai fazer a soma, né, na calculadora, usando a calculadora, feita a soma, o resultado, né, de 5 mais 8 é 13, ele vai pegar esse valor resultante, que é 13, vai escrever num cartão em branco, né, e vai colocar nesse cartão com a resposta, né, com o resultado da soma, no escaninho 21, exatamente onde estava o valor de número 5. Esse cartão com o número 5 vai ser descartado e vai ser colocado um novo cartão com o número 13, ok? Feito isso, pode passar para o próximo a instrução da sequência. Então, depois do 6 é o escaninho de número 7. Ele vai ler o escaninho de número 7, vai ler a instrução que está ali dentro, a instrução está orientando o seguinte, leia o número, né, a informação que está no escaninho de número 22, que é o número 1, leia a informação que está no escaninho de número 23, que também é 1, usando a calculadora, some, né, esses dois valores lidos, que é 1 mais 1, que vai dar 2, e escreva o resultado no novo cartão e deposite esse cartão no escaninho de número 22. Então, é exatamente isso que está sendo feito. Então, 1 mais 1 dá 2, vai ser depositado o novo cartão, né, no escaninho de número 22 com esse resultado. O cartão antigo está sendo descartado. Feito isso, pode-se passar para o próximo instrução da sequência. Então, a sequência aqui, o próximo é o escaninho de número 8, ele vai retirar, né, o cartão que está no escaninho de número 8, e ali dentro a instrução que está sendo orientada para o operador é execute o escaninho de número 4, uma instrução de quebra de sequência. Então, o próximo deveria ser o 9, mas aqui essa instrução está solicitando que ele quebre a sequência e vá e passe a executar o de número 4. Então, ele vai fazer exatamente isso. Então, o próximo da sequência agora é o de número 4. Ele vai retirar, então, o cartão que está no escaninho de número 4 e vai executar esse cartão. Esse cartão diz o seguinte, se entrada vazia, execute o escaninho de número 9, certo? Mas possível quebra de sequência. Então, como há uma condição, ele vai verificar essa condição, né? Então, verificar essa condição é olhar aqui para a pilha de cartões de entrada. Bom, tem cartões, né, na pilha de cartões de entrada, tem um cartão ali.
Então, se tem um cartão ali, ela não está vazia. Se ela não está vazia, significa que ele vai simplesmente manter a sequência e não vai fazer nada em relação a essa instrução, certo? Então, mantida a sequência, o próximo da sequência é o escaninho de número 5. Ele vai retirar o cartão que está ali do escaninho de número 5 e vai executar, né, ler e executar a instrução que está ali dentro. Ali diz o seguinte, ler número para escaninho 24. Então, o que significa isso? Ele vai lá na pilha de cartões de entrada, que tem o cartão de número 14, ele vai ler o cartão com o valor 14, né, com o número 14, e vai colocar, né, esse cartão no escaninho de número 24, que continha, né, o valor 8, e esse cartão com o número 8 vai ser descartado, e ali vai ser colocado, então, esse novo cartão com o número 14, ok? Bom, feito isso, continua na sequência, então, eu estou no escaninho de número 5, eu vou passar agora para o escaninho de número 6, certo? Retiro, então, o cartão que está no escaninho de número 6 e executo a operação, né, a instrução que está ali dentro, que solicita o quê? Uma instrução de operação aritmética. Ele está solicitando para você ler, né, o número do escaninho 21, que é 13, ler o número que está no escaninho 24, que é 14, usando a calculadora, fazer uma operação aritmética de soma, né, e somar esses dois números, 13 mais 14, o resultado vai dar 27. Esse resultado ele está indicando, ó, coloque, né, o resultado dentro do escaninho 21, ou seja, pegue um cartão em branco, escreva esse resultado e coloque esse cartão como resultado dentro do escaninho 21. Ali no 21 continha o valor 13, vai ser descartado e vai ser colocado agora um cartão, né, com o número 27. Feito isso, passa-se para o próximo da sequência, que é o escaninho de número 7, certo? Retira-se, então, o cartão do escaninho número 7 e ali também contém uma instrução aritmética, certo? De operação aritmética, que solicita para ele ler o valor, né, do cartão que está no escaninho 22, ler o número que está no escaninho 23, então 2 e 1, né, executar a calculadora, né, a soma desses dois números, que vai 2 mais 1 vai dar 3, pegar o resultado, escrever no novo cartão e colocar esse novo cartão no escaninho 22. Então, no escaninho 22, ele vai retirar o cartão que estava lá com o número 2 e vai colocar esse novo com o resultado, que é o número 3, certo? Feito isso, ele executou já essa instrução, pode passar para o próximo da sequência. O próximo para a sequência é o escaninho de número 8, certo? Então, ele vai retirar o cartão do escaninho de número 8 e vai executar o que está sendo solicitado nesse cartão, que simplesmente diz, execute o escaninho de número 4. Então, há novamente uma quebra de sequência. Ao invés de ele ir para o de número 9, ele vai voltar para o escaninho de número 4 e assim continuar sequencialmente, certo? Então, o próximo da sequência é o escaninho de número 4. Ele vai retirar o cartão do escaninho de número 4 e vai executar a instrução que está ali dentro. O que está escrito ali dentro? Se entrada vazia, execute o escaninho de número 9. Novamente, uma possível quebra de sequência, condicionada à entrada, né? Então, ele vai olhar para a entrada. Bom, a pilha de cartões de entrada agora está vazia, não tem mais nada na pilha de cartões de entrada. Se ela está vazia, então eu tenho que executar o escaninho de número 9. E nesse caso eu vou fazer a quebra de sequência, algo que até agora não havia feito, né? Então o próximo a ser executado vai ser exatamente o escaninho de número 9. Então, feito isso, eu vou continuar minha sequência lá no escaninho de número 9. Vou retirar o cartão do escaninho de número 9 e vou executá-lo. O que ele está dizendo? Se o escaninho 22, o conteúdo do cartão que está no escaninho 22 for igual a 0, então execute o escaninho de número 12. Ou seja, há uma possível quebra de sequência condicionada ao conteúdo, né, ao número que está lá no cartão que está depositado no escaninho 22. Então, eu vou lá no escaninho 22, lá tem um cartão cujo valor é 3, é o número 3. Bom, 3 não é igual a 0. 3 é diferente de 0. Se 3 é diferente de 0, então ele não vai executar o escaninho 12, ele vai manter a sequência. O próximo da sequência é o escaninho de número 10, certo? Então, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai continuar na sequência. Então, a próxima instrução que vai ser executada é aquela que está no escaninho de número 10, certo? O operador vai retirar, né, o conteúdo do cartão do escaninho de número 10, vai ler o que está ali dentro, ali está dizendo,
leia o valor, né, o número que está no escaninho de número 21, leia o número, né, o valor que está no escaninho de número 22, então no número 21 tem o número 27, certo? No escaninho 21 tem o número 27, no escaninho 22 tem o número 3, e divida, né, o valor do escaninho 21 pelo valor do escaninho 22. Então, vou dividir 27 por 3 lá na minha calculadora, o resultado vai ser 9, e ele está dizendo, pegue esse resultado, escreva no novo cartão e deposite esse novo cartão no escaninho de número 25. Então, esse valor, resultado 9, vai ser escrito no novo cartão, que vai ser colocado lá no escaninho de número 25, certo? Feito isso, posso ir para o próximo da sequência. Então, a próxima instrução da sequência é aquela de número 11. Então, vou lá no escaninho de número 11, retiro o cartão que está no escaninho de número 11, executo a instrução que está sendo solicitada ali dentro. E ali diz, imprima o conteúdo do cartão do escaninho número 25. Então, eu vou lá no escaninho de número 25, vou retirar o cartão que está ali, vou ler, ali tem um número, que é o número 9, e vou imprimir numa folha de papel exatamente esse número 9, certo? Feito isso, posso ir para a próxima instrução da sequência, que é a instrução de número 12, né? Na instrução de número 12, eu vou retirar, né, o cartão da instrução de número 12, e ali está instruindo o seguinte, finalizar. Então, significa que eu já terminei de executar todo o processo, todas as instruções. E com isso, eu finalizei o trabalho que era para eu executar. Certo, pessoal? Finalizado a execução, a pergunta que fica é, qual que é a finalidade desse conjunto de instruções? Então, nós executamos uma série de instruções, certo? Simulamos a execução dessas instruções. Vocês sabem dizer para mim qual que é a finalidade desse conjunto de instruções? O que o operador está fazendo quando ele executa esse conjunto de instruções? Esse conjunto de instruções tem a finalidade, conforme vocês podem observar, de encontrar a média aritmética dos números que estão sendo lidos nos cartões de entrada. Ok? Então, o computador, ele trabalha exatamente dessa forma. Então, o computador não tem uma instrução que calcula a média aritmética dos valores que você passa para ele. O computador, ele trabalha com aquela coisa que eu mencionei na aula anterior, né? Vocês têm que pensar como se fosse Lego, trabalhar com pecinhas pequenas, tem que pensar pequeno. Então, o computador, ele executa instruções pequenas. A forma como você compõe esse conjunto de instruções pequenas é que vai levar ele a fazer coisas grandiosas. Então, o cálculo da média aritmética, na nossa cabeça, né, que a gente já tem um cérebro que é uma máquina super aperfeiçoada, né, para nós é quase que direto. Nós olhamos para os números e já implicitamente, de maneira quase que automática, nós já devolvemos o resultado. Mas internamente, pode ter certeza que dentro dos neurônios de vocês, em algum momento, vocês estão executando, né, instruções pequenas, parecidas com essa que estão sendo executadas aqui nesse modelo hipotético. Então, o computador, ele trabalha exatamente dessa forma, ele trabalha pensando pequeno. Então, vocês, se vocês quiserem programar essa máquina com o computador, ou mesmo se vocês quiserem tirar melhor proveito dessa máquina que é o cérebro de vocês, é importante que vocês consigam visualizar essa cadeia de coisas pequenas que se encaixam para poder gerar algo maior e mais grandioso, certo? Por exemplo, aqui. Então, para calcular a média aritmética, pode ter certeza que há um conjunto de passos que são menores, que estão sendo feitos, para poder chegar no resultado. O operador está fazendo exatamente isso, e é dessa forma que o computador trabalha. Bom, os escaninhos 21 até 25, ele tem finalidades específicas. Então, eles foram usados, mas apesar de serem usados, cada um tinha um propósito dentro daquilo que foi executado. Vocês sabem dizer qual que é o propósito de cada um desses escaninhos? Os números aqui, os escaninhos, né, de número 21 até 25, têm propósitos. Então, qual é o propósito? Então, o escaninho de número 21, ele guarda exatamente o somatório dos números lidos. Então, os números que são lidos no cartão de entrada, eles vão sendo somados e o valor do somatório ele é armazenado sempre no escaninho número 21,
certo? Então, a cada instante de momento que eu tenho durante esse processo que a gente executou, né, de execução, o escaneio 21 ele está armazenando o quê? O somatório dos números que já foram lidos. A cada novo número que é lido, ele é somado e colocado no escaneio 21. Então, a cada instante de momento, você tem exatamente a soma daqueles que já foram lidos na entrada. O escaneio 22, ele guarda a quantidade de números lidos. Então, a cada novo número lido, eu aumento 1, né, em relação a essa quantidade de números que já foram lidos. O escaneio 23, ele guarda um valor constante, é esse valor 1, que ele é usado na hora que eu aumento, né, a quantidade de números lidos. Sempre que eu leio um novo cartão, eu sempre somo 1 para indicar que aumentou 1 na quantidade. Esse 1 é um valor constante. Esse 1 está armazenado exatamente aqui na informação do escaneio 23, certo? O escaneio 24, ele guarda o quê? A informação de cada número lido. Toda vez que eu leio o número do cartão de entrada, eu pego aquela informação e coloco, né, num cartão que é armazenado no escaneio de número 24. O escaneio 25, ele armazena o resultado final, que é exatamente a média aritmética de todos os números que foram lidos nos cartões de entrada. Então, nós podemos identificar, né, nesse modelo hipotético, características próximas àquilo que a gente tem, né, no nosso computador. Então, quais elementos que nós temos nesse modelo hipotético? Nós temos modelos, elementos de hardware e elementos de software, certo? Então, o que é o hardware dentro desse modelo hipotético que nós operamos aqui, ó, no ambiente de escritório? O operador, ele faz parte do meu hardware, certo? A calculadora faz parte do meu hardware, a máquina de escrever faz parte do hardware e essa estante com escaninhos. E o que é o software? O software é o conteúdo dos escaninhos. Então, aquilo que está escrito nos cartões, que estão depositados nos escaninhos, faz parte do software, certo? Daquilo que está sendo executado. Bem como, né, o conteúdo daquilo que está nesses cartões em branco, né, que vão ser escritos, e nos cartões de entrada. Então, note que, apesar de a gente ter um modelo hipotético, a gente consegue correlacionar, né, esse modelo hipotético com elementos do nosso computador que a gente usa, né, no nosso dia a dia, certo? O que é o programa, né, dentro desse modelo hipotético? É o conteúdo dos escaninhos. Então, o conteúdo dos escaninhos, ele diz para mim exatamente o programa que está sendo executado. Nesse exemplo que a gente viu, né, até o momento, aquela série de instruções ali que a gente tinha, ela correspondia a um programa para calcular a média aritmética de números que eram lidos dos cartões de entrada. Então, se eu quiser calcular a média aritmética de outros números, diferente daqueles 3 que a gente calculou, o que nós precisaríamos fazer? A gente precisa trocar o nosso programa, precisa trocar o conteúdo daqueles que estavam nos escaninhos de 1 a 12, que eram aquelas instruções? Não. Você simplesmente precisa trocar os cartões de entrada e você executa o mesmo programa. Você executa a mesma sequência de instruções que estão depositadas nesses escaninhos de 1 a 12. Então, se você trocar os cartões de entrada e executar essas mesmas 12 instruções, você vai calcular a média aritmética de outros números, certo? E se eu quiser executar outro programa, aí sim você tem que trocar as instruções dos escaninhos. Então, os cartões, né, que estavam nos escaninhos de 1 a 12, eles são cartões que contêm instruções correlacionadas ao programa de calcular a média aritmética de números depositados no cartão de entrada. Se eu quiser executar alguma outra coisa, eu preciso trocar esses cartões. Eu preciso colocar ali cartões contendo instruções para mim que vão dizer para eu fazer esse outro programa. Tudo bem? Bom, quais tipos de instruções nós podemos identificar, né, nesse exemplo que a gente executou? Então, nós temos ali, ó, instruções de carregamento de constantes, que serve simplesmente para pegar um valor, né, que não vai ser alterado, né, ao longo da execução do programa, e escrever num cartão e depositar no escaninho, certo? Então, instruções de carregamento de constantes consistem em orientar o operador a pegar um cartão em branco, colocar um valor específico e depositar esse cartão em algum escaninho qualquer. Que são essas 3 primeiras aqui, ó. Note que
elas não dependem de nada que está sendo lido lá da pilha de cartões de entrada. Simplesmente são valores que foram já pré-estabelecidos, que estão orientando, né, o seu operador a escrever em cartões e colocar em escaninhos específicos. Nós temos instruções de leitura de dados, então, por exemplo, aqui a instrução do escaninho número 5 pede, leia o número para escaninho 24. Então, ler o número para escaninho 24 significa, vá lá na pilha de cartões de entrada, pegue o cartão que está no topo da pilha, leia o que está nele e coloque, né, aquele cartão com o conteúdo dele no escaninho de número 24. Nós temos instruções aritméticas, então aqui as dos escaninhos 6, 7 e 10 são instruções, né, com operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Nós temos instruções para emissão de resultados, então aqui essa instrução do escaninho 11, que diz, imprima escaninho 25, está dizendo para você gerar a saída, né, imprimir, emitir os resultados. Temos instruções de desvio incondicional, ou seja, você vai desviar, vai quebrar a sequência independente de qualquer coisa. Então, essa instrução aqui que está no escaninho de número 8 diz, execute escaninho 4. Então, sempre que você se deparar, né, com o conteúdo do escaninho 8, você vai ir necessariamente, né, como próximo para o escaninho de número 4. Ele sempre quebra a sequência incondicionalmente. Certo? Você não vai aqui para o escaninho número 9, vai sempre para o escaninho número 4. Você tem instruções de desvio condicional, então, nesse caso, você vai quebrar a sequência dependendo se determinada condição for ou não satisfeita, certo? Que é o caso aqui do conteúdo dos escaninhos de número 4 e de número 9. Você só vai quebrar a sequência, né, de acordo com essa instrução de número 4, né, se a entrada estiver vazia. Do contrário, você não vai quebrar a sequência, você vai manter a sequência, vai continuar. Mesma coisa, de maneira similar, né, o escaninho de número 9. Você só vai quebrar a sequência se o conteúdo do escaninho 22 for igual a 0. Do contrário, você não quebra a sequência, você continua, né, você continua sequencialmente. O próximo, que seria de número 10. Você tem instruções de encerramento, que simplesmente servem para orientar, né, o operador, que é você, que já terminou. Então, você não precisa mais continuar lendo cartões. Então, mesmo que houverem cartões aqui com instruções no escaninho de número 13, você não vai mais continuar lendo. Você acabou a execução, né, das instruções, acabou, finalizou o programa. E você pode ter também, né, a gente não teve, né, nesse caso, mas você pode ter instruções de cópia de conteúdo, que vai copiar o conteúdo de um cartão, né, de um escaninho para outro. Então, se eu posso ter, por exemplo, escaninho I, né, recebe, né, o conteúdo do escaninho J, ele está copiando, simplesmente copiando uma determinada informação. Bom, nós podemos, né, associar, né, esses elementos de hardware que nós temos nesse computador hipotético com os elementos de hardware que a gente tem nos computadores primitivos, né, e que perduram até hoje, de certa forma. Então, o que o operador representa do ponto de vista de hardware comparado ao nosso computador que a gente tem hoje, né? O operador, ele é a unidade de controle, certo? Então, dentro do seu computador tem uma unidade de controle. O que é a calculadora? A calculadora é a unidade funcional, ou ALU, que é a unidade lógica aritmética, né, ou do inglês, Arithmetic Logic Unit. O que são os escaninhos? Os escaninhos representam a memória do seu computador. Então, na memória do seu computador, tem a mesma funcionalidade que tem esses escaninhos. O que são os cartões de entrada? São as unidades de entrada. Então, teclado, mouse, são as unidades de entrada, onde você fornece informações para que o computador faça alguma coisa. E o que é a máquina de escrever? É exatamente a unidade de saída, onde é impresso alguma coisa, impresso algum resultado. Bom, esse modelo hipotético, né, está diretamente relacionado com o nosso computador primitivo que está exibido aqui embaixo, né? Então, aqui embaixo a gente tem uma ilustração, né,
da arquitetura de um modelo primitivo de computador, que é a base, inclusive, dos computadores atuais, né? Então, o computador primitivo, o que ele tinha, né? Ele tinha uma CPU, que é uma unidade central de processamento, que dentro dela tinha uma unidade de controle, que é correlacionada ao nosso operador. Além disso, tinha a unidade lógica aritmética, certo? Então, a CPU, ela agrega essas duas funcionalidades aqui, né? Tanto a unidade de controle quanto a unidade lógica aritmética, que seria, né, no nosso modelo hipotético, o operador e a calculadora. A CPU, ela conversa, né, de maneira direta e mantém a interação com a memória principal. Então, a memória principal é da onde a CPU vai ler e armazenar informações. Então, todos os dados, né, são lidos e escritos na memória principal. O mesmo efeito que a gente tem dos escaninhos. Então, a gente lê instruções e lê números ou informações dos escaninhos e a gente escreve, né, novos cartões e armazena nos próprios escaninhos, que seria equivalente à memória principal. Bom, eu tenho unidades de entrada, né, que da onde são lidos os dados, e unidades de saída para onde são escritos, né, os resultados. Quem controla isso tudo, né, é essa unidade de controle. Então, na unidade de controle, você pode ver que tem linhas, né, que eles vão para todas as demais unidades. Eles vão para a memória principal, linhas que vão para a unidade de entrada, e tem linhas que vão para a unidade de saída. Então, a unidade de controle, ela emite sinais de controle, dizendo, ó, agora você vai ler a informação da unidade de entrada. Agora você vai ler a informação da unidade, vai colocar o resultado, né, numa unidade de saída. Agora você vai ler ou colocar o resultado na memória principal. Então, a unidade de controle é literalmente como se fosse o operador, ela que controla todas as operações, né, que são executadas do computador, certo? Bom, um item que não constou no nosso modelo hipotético, mas pode haver, né, num computador primitivo, é a memória secundária, né? Por exemplo, o seu HD, né, seu disco rígido, onde tem uma quantidade maior aí de informações que não servem na memória principal. Bom, o funcionamento do computador primitivo, ele é análogo ao que a gente executou nesse modelo hipotético, certo? Então, a memória principal do seu computador, assim como lá nos escaninhos, né, ela é formada por compartimentos numerados que são denominados palavras. Então, a memória tem vários compartimentos. E nos compartimentos de memória, né, eu não costumo falar que são escaninhos. O nome dele que a gente é atribuído são palavras. Então, a memória é dividida em várias palavras, ou palavras de memória, onde nessas palavras são colocadas o quê? Instruções de programas que vão ser executados e resultados de cálculos intermediários ou finais que são gerados, né, ao longo da execução dessas instruções. O número que identifica cada palavra, ele é o endereço da palavra. Então, assim como no escaninho tinha um número do escaninho, dentro da sua memória, eu tenho vários compartimentos, que a gente chama de palavra, e cada compartimento tem um número, certo, associado a ele, que ele é chamado de endereço de memória, ou endereço da palavra de memória, certo? Então, toda palavra tem um endereço, que é um número associado a ela, que identifica aonde ela se encontra, identifica a posição dela na memória. A unidade de controle, assim como o operador, ele lê e interpreta cada instrução, né, de cada uma dessas palavras. Então, a unidade de controle, ela vai na memória, lê a palavra de memória de posições específicas, né, sequencialmente, né, assim como o operador, ela interpreta o que está sendo solicitado naquela palavra de memória e executa, né, dependendo daquilo que está sendo solicitado. Ela seleciona, né, e aciona o dispositivo que vai executar. Então, se é na instrução que é lida na palavra de memória estiver dizendo leia uma informação de dado de entrada, ela vai, então, ativar as linhas de controle, permitindo acionar aquele dispositivo. Então, num instante qualquer de tempo, normalmente os dispositivos eles ficam ociosos. No momento em que a unidade de controle ela recebe uma instrução solicitando para acionar um determinado dispositivo, aí sim é que esse sinal de controle vai ser ativado, né, para essa unidade, e ele vai ser, então, vai deixar de ser ocioso e vai passar a ser utilizado, certo? Bom, se não for uma instrução de desvio, então sempre a próxima execução, a instrução que é lida, é a subsequente, é a próxima sequência.
Então, lembra que a memória principal, assim como os escaninhos, ela é numerada, né, em endereços, dividida em compartimentos, cada compartimento está associado a um número que é o endereço desse compartimento, né. A CPU, né, a unidade de controle, ele lê essas instruções em sequência, né, então são endereços subsequentes de memória que ele vai sendo lida e executada, assim como a gente viu nesse modelo hipotético aqui atrás, né. Bom, a memória principal, ela armazena o quê? Os programas que estão em processamento na CPU. Então, a memória principal, dentro do nosso computador primitivo, né, lembrando bem, ela tem os programas, os resultados, tudo aquilo que está sendo executado no momento pela CPU. Já a memória secundária, ela serve para armazenar o quê? As informações e programas que são residentes do computador. Então, desliguei o computador, eu quero que mantenha-se determinadas informações, programas disponíveis, né? Eu não quero perder as informações. Então, a memória principal ela tem exatamente essa finalidade, certo? Então, não sei se vocês lembram, né? Eu comentei dos computadores, lá dos primeiros computadores, eles trabalhavam com cartões perfurados, né? Então, as instruções eram literalmente cartões que você tinha que colocar. Então, não tinha a memória secundária, né, nos computadores mais primitivos, os primeiros, né? Então, a memória principal era basicamente os cartões perfurados que continham as instruções daquilo que ia ser executado. Então, você desligava a máquina, se você quisesse executar de novo, você tinha que colocar novamente a sua pilha de cartões. A memória secundária, ela veio para poder armazenar as informações, né, de maneira mais persistente, certo? Para isso que serve a memória secundária. Por que não armazenar tudo na memória principal? Então, por que não se deve, né, armazenar tudo na memória principal? Devido à necessidade de acesso rápido que tem a CPU. Então, a CPU, ela opera de maneira numa velocidade muito alta, certo? E ela depende, se vocês observarem, né, nesse modelo hipotético que a gente acabou de executar, a todo instante a gente precisava ficar acessando os caninhos, né? Os caninhos, quando eu acesso os caninhos, eu estou acessando a memória principal. Então, o operador acessar os caninhos é o operador, ou unidade de controle, ou CPU, acessando a memória principal. Tem que ser rápido, certo? Só que memórias rápidas são caras. Então, no geral, quanto mais rápido é o seu dispositivo de memória, mais alto é o custo desse dispositivo. Então, para que serve a memória secundária? Justamente para você ter uma opção de custo mais baixo, certo? Que não precisa ser acessado tão rápido. Então, a memória principal, ela é uma interface ali para tentar, né, não ter um valor tão alto que você só vai ser usado quando você estiver operando a CPU, né? Então, quando você está usando o seu computador, certamente tem muitos programas instalados no seu computador, mas você não vai estar usando todos ao mesmo tempo. Então, não vale tanto a pena, em termos financeiros, né, você ter uma memória de alto custo para armazenar todos os programas. Então, melhor é, né, ter uma memória principal um pouco menor, né, bem menor, talvez, né, armazenando programas que você está executando no momento e ter uma memória mais barata, porém muito maior, né, armazenando coisas que você não vai estar usando, certo? Que vão estar sendo desnecessárias a maior parte do tempo. Já a unidade de entrada, para que serve? A unidade de entrada ela é responsável por levar informações de fora para dentro. Então, toda unidade de entrada ela tem o seguinte objetivo: trazer informações de fora do computador para dentro do computador. Mais conhecida que tem teclado e mouse. Então, acho que todo mundo aqui já conhece, né, teclado e mouse. Hoje em dia tem outras, né, o próprio tela do celular, né, a tela do monitor já serve já como unidade de entrada. Você usa o dedo, né, para você inserir informações. Outras unidades de entrada possíveis, o próprio HD interno e externo, drive de CD, DVD e assim por diante. Ou seja, de maneira mais geral, programas eles podem ler, né, informações que são acessadas por esses dispositivos. Então, se eu tenho um dispositivo que eu possa ler informações que possam ser acessadas por eles, eu tenho, então, um dispositivo que ele funciona, né, como um dispositivo de unidade de entrada, como uma unidade de entrada. Então, um HD, um disco, né, externo ou interno, apesar de ele armazenar informações, ele serve também como fonte de entrada de informações de fora para dentro. Por isso que ele pode ser considerado como uma unidade de entrada. Ao mesmo tempo, né,
as unidades de saída, né, elas são responsáveis, de maneira análoga, de levar informações de dentro para fora. Então, para você tirar a informação de dentro do computador para fora do computador. Por exemplo, né, mais conhecido, vídeo, impressora, alto-falante, assim por diante. Inclusive também, né, o HD interno e externo, drive de CD e DVD, porque além de eles poderem ser usados para fornecer informação de fora para dentro, eles podem ser usados também de maneira oposta, né, de você tirar informações do computador e levar para fora. Então, o HD externo tem essa funcionalidade. Você pode prover, né, informações para dentro do computador advindas de um HD externo, assim como você pode tirar informações dentro do seu computador e armazená-las num HD externo para poder levar para fora. Então, a grosso modo, né, a unidade de saída nesses dispositivos, né, HD, CD, etc., dado que você pode escrever informações que vai ser poder retirado e levado para fora, eles podem ser considerados também como unidade de saída. Então, os HDs, eles funcionam tanto como entrada quanto saída. A unidade funcional, ela é quem confere ao computador, né, a capacidade de realizar operações matemáticas, sejam elas aritméticas, sejam elas lógicas, sejam diversos tipos de operações matemáticas, certo? Os operandos das operações que são realizadas na unidade funcional, eles são obtidos da memória principal, certo? Ou da unidade de memória, nesse caso do computador primitivo na memória principal. E os resultados também são armazenados na memória, certo? Então, a unidade funcional, ela simplesmente executa a operação, mas ela obtém os operandos da operação da memória. Cada operação, ela é realizada por um circuito específico. Então, dentro da unidade lógica aritmética, eu tenho um circuito para cada tipo de operação. Então, se eu tenho uma soma, eu tenho um circuito somador. Se eu tenho uma subtração, eu tenho um circuito de subtração. E assim por diante. Bom, então, nos computadores primitivos, né, a unidade funcional, os vários circuitos que constituem, né, as operações que integra a unidade funcional, eles estavam todos únicos, um único componente, que é a unidade lógica aritmética, ou ALU. Nos computadores primitivos, essas operações podiam ser executadas uma por vez, então uma de cada vez. Já nos computadores atuais, mais modernos, supercomputadores, não. Eles têm, né, dentro dos componentes dos computadores mais modernos, circuitos que permitem executar em paralelo. Então, você pode executar duas ou mais operações, uma soma, uma subtração, uma multiplicação, em paralelo. Algo que nos computadores primitivos isso não era possível, era uma de cada vez, certo? Já supercomputadores, né, eles possuem várias unidades. Então, os supercomputadores, eles podem ter várias unidades funcionais para executar uma mesma operação, para executar várias operações, certo? Então, o que a gente está trabalhando aqui, né, considerando os computadores um modelo primitivo, para a gente entender um pouco melhor aqui o funcionamento do computador. Já a unidade de controle, né, qual que é a funcionalidade dela? Ela é como se fosse o operador, né? Ela lê e interpreta cada instrução do programa que está sendo executado, ela é responsável por acionar a unidade que vai executar, então ela tem linhas de controle, né, que quando solicitadas, ela aciona uma determinada unidade. Então, se a instrução, ela requer que leia informações de dado de entrada, essa linha de controle aciona o dispositivo de entrada e solicita que esses dados sejam transmitidos, então, né, via memória para a CPU, para serem trabalhados na CPU. Ela é responsável também por obter os operandos das instruções, então lembra que a unidade funcional, ela realiza a operação, mas os operandos, eles são lidos, né, da memória, tudo bem? E, além disso, a unidade de controle, ela é responsável por fazer o sequenciamento das instruções, ou seja, ela que determina a ordem que as instruções vão ser executadas. Podem haver instruções de desvios que quebram essa sequência linear, mas quem é responsável por dizer qual é a próxima instrução que vai ser executada é sempre a unidade de controle. Ela quem dita quem é a próxima instrução que vai ser executada. E o que é a unidade central de processamento, né, ou CPU, que vem do inglês Central Processing Unit? Ela é um dispositivo, né, uma unidade que é composta pela unidade de controle, certo? Que é responsável por controlar a execução das instruções, pela unidade funcional, por um conjunto de registradores de propósitos gerais e por registradores de propósitos específicos.
Bom, então a gente vai ver um pouquinho o que é esse conjunto, são esses registradores, né? Então, o que são os registradores de propósitos gerais? Eles são pequenos módulos de memória. Então, lembra que a CPU, a unidade central de processamento, ela obtém, né, os operandos das operações e armazena as informações na memória principal. Apesar da memória principal ela ser mais rápida do que a memória secundária, a CPU ela é mais rápida do que a memória principal. Então, para ter um acesso um pouco mais rápido, acelerar, ou para armazenar informações temporárias, né, a CPU ela contém como se fosse pequenos módulos de memória que são chamados de conjunto de registradores, de propósitos gerais. Então, eles são mais rápidos do que a memória principal, e o objetivo dele é análogo ao objetivo que tem na memória principal. É como se fosse uma memória dentro da CPU, certo? Ele tem palavras, né? E cada palavra tem o seu endereço. A finalidade dele é armazenar resultados intermediários, ao invés de você ficar acessando com muita frequência a memória principal, que é um pouco mais lento, eu posso guardar resultados intermediários que estão sendo ainda calculados ou utilizados, eu armazeno eles na própria CPU. Isso acelera, né, o processo de execução das operações. A velocidade, né, dos circuitos ali da CPU, ela é bem maior que a velocidade de acesso para a memória principal. Se não tivesse esses registradores, o que aconteceria? Eu ia precisar acessar a memória principal com uma frequência maior. Isso seria muito alto e deixaria a CPU ociosa. Então, pensa que você tem um dispositivo aqui que trabalha a uma velocidade X, né, e tem a CPU que trabalha a uma velocidade Y, que é muito maior. Certo? Então, se sempre que a CPU precisasse de informação, ela tivesse que ficar esperando a memória principal, dado que esse fluxo aqui já é alto, se ele fosse maior ainda, né, se não houvesse os registradores, ele é muito maior. Isso implica que a maior parte do tempo a CPU ia ficar o quê? Apesar de não adiantaria você ter uma CPU que é rápida, se aquele cara que ele provê informações para você trabalhar é lento. Então, a maior parte do tempo, ela ia ficar ociosa, esperando por informações, né, da memória principal. Então, para isso que servem os registradores de propósito geral, né, para dar celeridade no cálculo das operações, para poder a CPU, então, executar, né, a todo vapor. Já os registradores de propósitos específicos, né, então, os registradores de propósitos gerais, eles como se fosse uma pequena memória que tem internamente dentro da CPU. Já os propósitos específicos, eles servem, né, para poder ter determinadas finalidades específicas. Então, por exemplo, lembra que eu tenho que saber sempre, então, se a gente não armazenou, né, quando a gente executou no nosso modelo hipotético, a gente não guardava, né, a gente guardava só que mentalmente quem era a próxima instrução a ser executada. Dentro da CPU, ele tem um registrador que faz essa finalidade. Então, ele tem um endereço, né, de memória que indica quem que é o próximo endereço de memória que vai ser executado. Então, quem que é a próxima instrução que vai ser executada. Então, essa informação está lá. Ele tem esse único propósito, que é armazenar a informação de quem aonde está a próxima instrução a ser executada. E outras coisas, né? Então, por exemplo, para guardar o endereço de memória da palavra que está sendo acessada. Então, lembra que nas instruções nós tínhamos lá, ó, vou pegar o escaninho 21, o escaninho 20, eu tinha um endereço de memória, né? O escaninho 21 refere-se a um endereço de memória. Esse número 21, da onde ele vem? Então, eu tenho dentro da CPU registradores específicos para guardar essa informação. Ele informa para mim quem na memória eu devo acessar. Certo? Tanto para armazenar, quanto para poder ler uma informação, ou escrever uma informação. Tudo bem? A velocidade deles é tão rápida quanto os propósitos gerais. Eles são basicamente uma memória, né, com uma finalidade específica, mas eles são iguais aos registradores de propósitos gerais. Computadores mais modernos, né, eles têm uma arquitetura um pouco mais avançada, né, e organizada em relação a esses componentes. Mas a maioria dos componentes que a gente viu, né, até aqui, eles estão presentes também nos computadores modernos. Então, por exemplo, você pega um computador moderno, ele tem, né, os 3 componentes principais que a gente tinha no computador primitivo, que são processador, certo? Memória principal e o sistema de entrada e saída, com os vários dispositivos de entrada e saída.
A diferença aqui, talvez maior, é a forma como eles estão interconectados, né, e a quantidade de dispositivos da forma que eles estão organizados. Então, eles estão ligados, né, esses três aqui nos computadores mais modernos, por um barramento interno. Então, ao invés de eu ter linhas quase que diretas, né, que interligando a unidade de controle aos demais dispositivos, eu tenho agora um barramento, né, que é por onde flui as informações quando elas são trocadas aqui no nosso computador. Bom, o processador, né, ele é composto aqui pelas unidades de central de processamento, né, que é a CPU, ele contém a memória cache e contém uma interface com o barramento. Então, o processador, né, além da CPU, que é a unidade central de processamento, ele contém agora um módulo de memória cache, uma interface com barramento. A memória principal, né, que não mudou muito em relação à finalidade dentro dos diferentes dispositivos, né, diferentes computadores, tanto o primitivo quanto os mais modernos, e o sistema de entrada e saída, que também ganhou, né, um barramento que controla, né, os dispositivos de entrada e saída, e um controlador. Então, tem aqui um controle, uma interface de controle dos dispositivos de entrada e saída, que antes era gerenciado pela unidade de controle. Certo? E o barramento, né, que faz a interconexão de todos esses três elementos aí, ó. No processador, eu tenho a CPU, a unidade central de processamento, similar ao que a gente viu no computador primitivo, que contém registradores, contém unidade de controle, contém unidade lógica aritmética, né, unidades funcionais, e registradores de propósito específico, registradores de propósitos gerais, mas além disso ela contém uma memória cache, certo? Que serve para quê? Para fazer um acesso mais rápido que a memória principal. Então, note que eu estou criando uma espécie de hierarquia de memória. Então, eu tenho uma unidade de memória super lenta que está lá no dispositivo de entrada e saída, que seria equivalente ao HD, né, que seria a memória secundária, o HD, o CD e assim por diante, que são dispositivos de memória secundária, que são dispositivos lentos, certo? Eu tenho a memória principal, que ele guarda tudo aquilo que está sendo, o computador está executando num determinado momento. Então, a partir do momento que você ligou o computador, as informações vão sendo colocadas aqui na memória principal, certo? Mas não necessariamente aquilo que está na memória principal está sendo usado a todo instante. Eu tenho, então, agora uma memória cache, né, que é uma memória interna ao processador, que ela tem a finalidade de fazer também essa interface com a memória principal, ou seja, como a memória principal é mais lenta, eu coloco aqui uma memória cache, que é como se fosse um bloco de memória, né, como se fosse nossos caminhos, porém, ele é menor em relação a tamanho, porém, ele é muito mais rápido, né, do que a memória principal. Em contrapartida, ele é mais lento do que os registradores, certo? Então, eu tenho dispositivos cada vez maiores, certo? Que são mais lentos, e dispositivos que são menores e mais rápidos. Então, essa é a hierarquia de memória. Então, o que guarda a memória cache? A memória cache, ela guarda uma cópia das informações que são mais intensamente acessadas da memória principal. Então, se tem informações que eu acesso com muita frequência da memória principal, ao invés de eu ficar indo na memória principal várias e várias vezes, né, o que é lento, eu já mantenho aqui numa memóriazinha minha, aqui mesmo, cache, né, que se eu tenho certeza que eu vou precisar acessar com uma alta frequência, ou seja, logo, em pouco intervalo de tempo eu vou precisar acessar, não faz sentido eu ficar gastando muito tempo para ficar buscando a memória principal. Então, a memória cache, ela é a memória mais rápida da memória principal para guardar informações que são intensamente acessadas na memória principal, certo? Isso cria, né, conforme mencionei, esse sistema hierárquico de memória, um sistema de memória hierárquica, onde eu tenho dentro da CPU os registradores de propósitos gerais, que é o primeiro nível de memória ali do nosso processador, que eles são super rápidos, porém bem mais limitados em relação ao tamanho, né, tem um tamanho menor, e por causa do preço, né, o custo seria muito caro colocar muita memória dentro da CPU. Eu tenho a memória cache, que é uma memória intermediária, que ela guarda informações temporariamente, que são altamente acessadas em termos de frequência, tem uma frequência muito alta de acesso.
Eu tenho a memória principal, que guarda informações que estão sendo acessadas, né, e processadas durante o uso do computador, ou seja, quando o computador está ligado. E eu tenho a memória secundária, né, HD, CD e assim por diante, que armazenam informações, né, que compõem o computador, né, não necessariamente estão sendo utilizadas, mas tudo aquilo que está instalado no computador, certo? Esse modo, né, de hierarquia, ele visa dar velocidade. A CPU geralmente é um dispositivo rápido. Se ela tivesse que ficar na dependência de dispositivos mais lentos para poder executar, isso ia travar muito, né, o processamento. Isso ia limitar muito o poder de velocidade que ela tem. Para isso que tem toda essa hierarquia aqui, ó, certo? Os dispositivos periféricos são todos os dispositivos do sistema de entrada e saída, que podem ser HD, né, então disco rígido, monitor de vídeo, teclado, rede, mouse, impressora, microfone, alto-falante, scanner, CD, câmera e qualquer outro dispositivo de entrada e saída que está conectado no computador. Ele é caracterizado como um periférico aqui, né, que vai ser plugado dentro do seu computador, que está conectado, né, no seu controlador de periféricos, cuja interface de comunicação é via esse barramento local. Então, o barramento é quem faz a interconexão das trocas de informações. As trocas são trocadas agora, nos computadores modernos, por esses dispositivos, né, de barramento, e não mais que nem nos computadores primitivos, que ele tinha, né, sinais de controle. Então, a própria CPU acessava quase que diretamente os dispositivos aí de entrada e saída. Bom, então essa é a estrutura, né, de um computador, né, dos dispositivos principais do computador e de como que eles são organizados, né, e como que eles operam. Então, o que a gente viu nessa aula foi exatamente isso, como que o computador, né, ele funciona internamente. Então, se a gente viu que ele pensa pequeno, então você tem que pensar pequeno em relação às instruções, né, ele não tem capacidade de executar coisas muito grandiosas, ele executa coisas grandiosas a partir da composição de instruções pequenas. Ele tem memória, tem processador, certo? Que seria equivalente ao operador, e tem dispositivos de entrada e saída. Então, na hora de você programar, né, esse dispositivo, né, com o computador, você precisa levar isso em mente, que você tem que fornecer instruções para a CPU, certo? Essas instruções, elas vão estar recebendo informações da memória principal ou do dispositivo de entrada e saída e vai gerar resultados, né, ali para esses dispositivos. As instruções são executadas sequencialmente, podem haver instruções de desvios, mas são executadas sequencialmente, e consigo executar operações pequenas, né, uma de cada vez. Então, deixo ali como exercícios para vocês praticarem, né, tentar escrever nos mesmos moldes, né, das instruções que a gente viu e simulou aqui durante essa aula, vocês escreverem um programa que, ao invés de calcular a média aritmética, calcule agora, né, e imprima o fatorial de um número fornecido em um cartão de entrada. Então, o cartão de entrada vai fornecer um determinado número, eu quero que vocês se coloquem no lugar do operador, certo? E tentem escrever qual seria o conjunto de instruções, o que você colocaria nos escaninhos, para poder calcular e gerar, né? Se você seguisse a ordem desses cartões, você, como operador, você gerasse como resultado, né, o fatorial desse número que está sendo lido como entrada. Então, obrigadão, pessoal. Pratiquem esse conteúdo da aula de hoje. Continuamos, então, na próxima aula.